A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder comunicar com vocês. Temos aí mais uma lição, a lição de número 11, de 14 de março de 2021. A lição tem um título muito importante. Antes eu quero já pedir aí desculpa porque eu não estarei me alongando na lição por questão de saúde, não estou em condição de falar muito. É uma tosse muito forte, um contexto bem difícil. Mas eu creio em Deus que procurarei fazer o máximo para que eu comente, pelo menos na lição, dentro da medida do possível, aquilo que eu consegui fazer. Bem, então nós temos aí a lição de número 11, que traz como título aí Compromissados com o Evangelho. Esse é um tema muito importante, porque nos leva à reflexão de que a igreja ela foi chamada para estar compromissada com a obra da evangelização. Jesus, ao vir ao mundo para resgatar o homem, durante o período que aquele passou no seu ministério, ele preparou discípulos para dar continuidade à sua obra. Nós somos resultados do trabalho dos discípulos e nós recebemos a incumbência de fazer outros discípulos, de ir às nações, pregar o evangelho, ensinar as nações e fazer discípulos. Então a obra da evangelização é uma responsabilidade de todos nós, da igreja, e todos os cristãos eles devem ter consciência do seu papel, da sua responsabilidade diante de Deus. O textuário da lição, ali em Romanos 1,16, nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que nós temos Paulo aqui escrevendo aos romanos e a todos nós, ele mostrando que ele não tinha vergonha de pregar o evangelho. E o que eu acho interessante, porque geralmente quando nós analisamos o texto, não me envergonho, nós partimos logo do princípio da vergonha no sentido mais comum, tradicional possível. Não ter vergonha de alguém, não ter vergonha de vestir uma camisa. Pode se aplicar esse sentido também, é claro. Mas eu tenho para mim que ao Paulo afirmar que ele não tem vergonha, no sentido de que ele não se intimida, ele tem coragem de dar a cara a tapa por Jesus, pelo Evangelho de Cristo. A ideia aqui de não se envergonhar é exatamente de ter orgulho, de pregar o Evangelho, e ele diz que essa condição lhe foi imposta, e ele faz isso com todo afinco. Então vergonha aqui pode se entender também no sentido de não se acovardar. Paulo não se acovardava a ponto de dar a sua vida pela pregação do Evangelho. E aí então, na sequência do texto, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho ele é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus e traz salvação, tanto para judeus quanto para grego. Aqui o final do texto fala primeiro do judeu e também do grego. É interessante observar que a ideia aqui do escritor ter aplicado aqui a conjunção e depois também, se nós formos analisar fazendo uma ligação com a expressão primeiro do judeu, dentro aqui da linguagem, fazendo uma leitura gramatical, principalmente a partir da nossa língua, o ideal seria colocar primeiro do judeu e depois do grego, para dar uma ordem de sequência, o judeu primeiro, depois o grego. Porém, aqui nessa construção aqui do texto, também na Bíblia, no Novo Testamento interlineado, o grego para o português, nós vamos estar exatamente essa expressão, primeiro do judeu e também do grego. Então dá a entender aqui, nos faz lembrar que a Bíblia diz que para Deus não há nem judeu e nem gentil, o grego aqui entenda-se como gentil, mas para Deus há um só povo, que é a sua igreja. E Paulo aqui está dizendo que a salvação primeiro veio para o judeu, mas ele não coloca depois o grego, mas ele coloca aí também o grego, para mostrar que nenhum desses povos serão, espiritualmente falando, tem primazia na salvação. A salvação é para todos, seja judeu, seja grego, entenda-se grego aqui como gentil, Cristo veio para todos. E Paulo via a salvação exatamente como o poder de Deus. A verdade prática nos apresenta o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Ou seja,
Uma vez que nós somos chamados, nós temos de Deus a responsabilidade para anunciar o evangelho da salvação, as boas novas a todos os homens. Isso demonstra que nós, enquanto igreja, temos que ter consciência que nós somos chamados para sermos servos de todos. O nosso papel é servir e não querer ser servido. Indo para a leitura bíblica em classe, nós temos aí Marcos capítulo 16, verso 14 ao 20, que nos afirma o seguinte, verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados junto, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Aqui, Marcos, o evangelista Marcos, ele está apontando aqui, quando da ressurreição de Jesus, que ele aparece a algumas pessoas, mulheres e outras pessoas, e que essas pessoas informam aos seus discípulos que Jesus havia ressuscitado, porém, eles duvidaram de Jesus ter ressuscitado, mesmo que Jesus já havia alertado a eles, falado, havia profecias quanto a isso sobre a sua ressurreição. E Jesus agora então ele tem a oportunidade de aparecer aos 12 e diz o texto que lança em rosto a incredulidade deles, por não terem crido na ressurreição de Jesus. Aí o verso 15, nós temos então, depois de ter lançado aí no rosto a incredulidade dos discípulos, nós temos agora Jesus dando uma missão para os seus discípulos. O verso 15 diz o seguinte, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, agora Jesus está chamando os seus discípulos que eles devem ir a todo mundo. E eu acho importante que nós temos aqui a ideia de ir, exatamente de se mover. A ideia de ir, o ide aqui fala exatamente da evangelização, pode-se entender aqui ide com evangelização. E vai evangelizar quem? Vai evangelizar todo mundo. Então ide, evangelizar a todo mundo. Então, mostrando que o evangelho é para ser pregado para todos, não é para alguns. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o evangelho ele é para todos, não é para alguns. A ordenança de Jesus é que os discípulos levassem a mensagem de salvação a todo mundo, porque Jesus veio para todos. E aí no verso subsequente, o verso de número 16, ele diz o seguinte... Quem crê em que? Na mensagem do evangelho, que é pregada a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É importante aqui nós observarmos que Jesus está dizendo que aquele que crê, ele certamente ele terá tempo, claro, quando tem, a maioria tem, que a sequência da crença, vamos dizer, o testemunho público daquele que creu, é exatamente o batismo. Todos terão a oportunidade de batizar? Não, alguns vão crer, mas não vão ter oportunidade de batizar. Estão perdidos por causa disso? Não. Temos o exemplo daquele ladrão lá na cruz que ele creu, mas não teve tempo de ser batizado. E quantos creram no evangelho e não foram batizados? Estão salvos desde que permaneceram em Cristo. Mas é interessante que a segunda parte do texto diz o seguinte, mas quem não crê será condenado. Aqui não coloca o batismo como condição de salvação. Mas alguém pode dizer, mas então por que falou quem crê e for batizado será salvo? Para ser salvo não precisa ser batizado? Porém nós sabemos que em primeiro momento, quando alguém crê no evangelho e alguém morre para o mundo, espiritualmente ele está imerso em Cristo, ele é batizado em Cristo. Então ele crê e ele é batizado em Cristo em termos espirituais, porque ele já foi sepultado em Cristo. Mesmo porque o próprio batismo físico é um símbolo de sepultamento. Mas esse sepultamento, de fato, ele não acontece no batismo. O sepultamento acontece quando o homem ele é alcançado por Cristo. Quando ele crê, como diz as Escrituras, ele passa a estar em Cristo e, como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a nova vida ela não começa no batismo. O batismo é apenas um testemunho público de uma nova vida. Agora, todos que se batizam já experimentaram a nova vida? É claro que não, eu diria que a maioria não. Mas deveria-se buscar o batismo e deveria-se oferecer o batismo àqueles que de fato já experimentaram uma nova vida em Cristo. Mas como não há como saber
quem de fato pertence a Cristo, isso não é uma coisa meramente externa, aí muitos tomam um banho de água aí, num tanque, no rio, e dizem que nasceu de novo. Mas, na verdade, boa parte nunca tiveram encontro com Cristo. Então, o que o texto está colocando, quem crê e for batizado será salvo, e aí retoma aí, mas quem não crê será condenado, é mostrando que a condição para o homem ser salvo é exatamente crer. Crer aqui fala da fé, e a fé, o que? A salvação, ela é pela graça, não é por mérito humano. É pela graça que nós somos salvos. Mas então, para que a fé? A fé é exatamente a resposta, por parte do homem, a resposta à graça. A graça está sendo oferecida, e pela fé o homem dá a resposta à graça, e aí então ele é alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Portanto, quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Lembrando que crer aqui não é simplesmente dizer eu creio em Jesus, eu creio em Deus, não é isso. Crer aqui é como diz, crer como diz as Escrituras. Crer no sentido de deixar ser alcançado, de fato ser transformado pela graça redentora de Cristo. Aí o verso 17 nos diz o quê? E esses sinais seguirão aos que creem, aqueles que foram alcançados. Que sinais? Em meu nome, no nome de Jesus, vão expulsar demônios, ou seja, enfrentar a força maligna. Irão falar novas línguas, aqui fala da ideia aqui do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, a língua enquanto um dom, para poder trazer uma mensagem de Deus, para evangelizar, se for o caso, etc. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. A ideia aqui de pegar na serpente não é dizer que a pessoa se converteu e agora ele pode estar desafiando, pegando numa serpente, não é nada disso não. A ideia de pegar na serpente aqui é exatamente no sentido metafórico, e a serpente aqui tem uma leitura também, podemos, não que devemos espiritualizar tudo, mas serpente aqui eu diria que seria tudo aquilo que pode causar uma ameaça ao cristão, e que não que ele esteja buscando essas coisas para testar a sua fé, mas que ele de repente ele for ser colocado numa situação de ameaça na sua vida, e isso representa a serpente. Porque nós temos que contextualizar. No passado, talvez a serpente fazia mais sentido, mas para alguém que mora, por exemplo, dentro da cidade, não tem nem muito sentido isso aqui. A não ser algumas pessoas que ainda moram no campo. Mas dentro daquele contexto, está dizendo o quê? Que se porventura alguém pegasse numa serpente, ou encostasse numa serpente, ou quem sabe fosse jogado em meio às serpentes, nenhum mal lhe aconteceria, se de fato houvesse um propósito de Deus para a vida daquelas pessoas, eles estando pregando o Evangelho, estando em missão, estando de fato cumprindo o ID do Senhor. Então, lembrando que isso aqui está ligado ao contexto da pregação do Evangelho, mostrando que quando da pregação e no nome de Jesus expulsariam demônio, falariam novas línguas, pegariam em serpente, ou seja, venceria o perigo. Se caso bebesse alguma coisa mortífera, não é que alguém deveria experimentar veneno para ver se de fato é crente, não tem nada a ver com isso. Caso alguém, quem sabe, intentando contra a vida do cristão, por ódio dele ser um pregador, anunciador do evangelho, tentar colocar algum veneno na comida, fazer algum mal, tendo Deus um propósito maior na vida desse cristão, que ele pode ser livre da força do veneno, beber alguma coisa mortífera e não lhe fazer dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Também aqui, essa autoridade de cura, para poder colocar as mãos sobre aquele que está enfermo e, segundo a vontade de Deus, esses enfermos serem restaurados. Aí o verso de número 19 nos apresenta: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, depois de Jesus ter dado ali a comissão aos seus discípulos, ele foi recebido aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Aí Jesus ele é assunto aos céus, que é a assunção de Cristo, e ele então vai estar à direita de Deus. E eles quem? Os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes e cooperavam com ele o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Então eles começam a fazer a missão assim que lhes é ordenado. Eles saem para fazer a missão e dizem então que o Senhor era com eles, e aquilo que Jesus havia prometido, que os sinais seguiriam aos que creem. Esses sinais começam então agora a acontecer
comprovando que Jesus de fato estava com os seus discípulos. A leitura, comentário da lição, nós temos aí na introdução: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece no pecado. Então a igreja é a única agência levantada por Deus, comissionada por Deus para pregar a mensagem do Evangelho. Lembrando que igreja é todo aquele que tem a vida de Cristo em si. Não é necessariamente, não se limita a uma organização, a uma instituição, mas é aqueles que foram alcançados por Cristo, é a verdadeira igreja de Cristo. Com isso, nós estamos dando à igreja continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Aí o primeiro tópico da lição, a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte, ou seja, não é uma alternativa. Eu posso pregar o evangelho, mas eu posso fazer outra coisa para alcançar o mundo. Não, o evangelho não é uma mensagem alternativa. O evangelho é a mensagem de Deus para a salvação do homem. Então é a palavra de Deus, é a boa nova de Deus para os homens que nós deveremos pregar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Portanto, nós temos aí o primeiro tópico da lição, que nos apresenta o seguinte: a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como Salvador e morte para os que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é uma tarefa de todos nós. Todos nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Também é interessante quando fala assim que não há outra alternativa, o Evangelho é a única mensagem. Também me fez lembrar aqui, até rabisquei aqui na lição, que nós devemos ter cuidado, porque infelizmente muitos estão trocando o Evangelho de Cristo por outra coisa, por outro discurso, um discurso ideológico, um discurso religioso, um discurso para, quem sabe, fazer valer uma teologia particular, uma ideologia particular. Porém, o Evangelho não é uma alternativa. O Evangelho é a nossa única mensagem. A gente percebe que, infelizmente, em muitos movimentos religiosos, há pessoas que usam a palavra de Deus como um pretexto. Às vezes lê um texto ali como pretexto, mas de fato ele prega aquilo que ele pensa, vai dar uma aula de história, de geografia, de filosofia, seja lá o que for. Nada contra essas áreas do saber, mas, porém, não faz o principal, que é exatamente a pregação do Evangelho. Eu posso utilizar áreas do saber para poder contextualizar, para poder, no caso, trazer ilustrações, enriquecer, ou talvez enriquecer não seja nem a palavra correta, mas para poder, vamos dizer assim, trazer o Evangelho numa linguagem atual, sim, entendeu? Mostrar ele contextualizado, aplicando ao contexto das demais áreas do saber, sim. Porém, a mensagem principal da igreja, e eu diria que a única, é a pregação do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí o primeiro subtópico aí da lição, desse primeiro tópico, apresenta o Evangelho, o conceito de Evangelho. Evangelho é uma palavra que vem de duas palavras gregas, eu, que é um advérbio que quer dizer bem, e angelia, que significa mensagem, mensagem ou notícia nova. Assim, a palavra ela vai ter significado, no caso, as duas palavras de junção aí, no caso, eu e o angelion, o evangelion, vai dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Então, em síntese, o que significa a palavra evangelho? Evangelho é as boas novas de salvação. Bem, portanto, nós temos aí que a mensagem, o evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador, como lá está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa mensagem. Eu diria que essa expressão aí, João 3,16, é o coração do Evangelho.
o que é a boa notícia, mostrando que Deus deu seu Filho para resgatar a humanidade. É o meio que Deus usa para a salvação de todos aqueles que crêem. Jesus Cristo e esse Jesus anunciado por meio do Evangelho. Só por meio do Evangelho que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Aí o subtópico 2 é o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de Jesus Cristo, mostrando, apresentando Cristo como único Salvador. É o Evangelho da graça. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam reconciliar-se com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz lá em João 14,6. Também ele afirma que o campo é o mundo, ou seja, a seara, o campo de trabalho da igreja, é exatamente o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Terceiro subtópico, uma agência legítima, a igreja enquanto uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada em anunciar as boas novas de salvação. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mais especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Aqui no primeiro tópico, aqui, o comentarista dá uma visão aqui pentecostal da Assembleia de Deus em relação à nossa teologia, em síntese mostrando que a nossa teologia, segundo aqui o comentarista, ela é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados pelos nossos pioneiros, uma teologia que procura estar fundamentada na palavra de Deus, como também, é claro, das demais igrejas sérias que nós temos aí no Brasil e no mundo. Subtópico 2, por quem Jesus morreu? Uma outra questão muito interessante. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema nos últimos tempos. Os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras. Seria as interpretações que colocam a expiação limitada e a expiação ilimitada. Aqueles que defendem a expiação limitada, que seria aí basicamente o calvinismo, eles vão colocar o quê? Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde a fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, segundo aqui o comentarista, que ao nosso ver, segundo o comentarista, é equivocada e se baseia numa exegese ruim. Porque eles vão abordar exatamente, aí coloca aqui como crítica, o comentarista criticando aqueles que colocam a expiação limitada, que eles fazem uma leitura errada, equivocada de 1 Timóteo 2,4, que afirma que quando Deus diz que quer que todos os homens venham ou se salvem, venham ao conhecimento da verdade, aí segundo o comentarista, esses teólogos eles vão defender que se todos os homens falam em relação aos crentes, aos salvos. Então esses salvos é que eles irão ao pleno conhecimento da verdade. É uma linha de pensamento, não é uma linha, vamos dizer assim, tão simples para estar descartando assim, tem lá os seus argumentos. O problema é como analisar a questão da predestinação. A predestinação é bíblica, sim. Agora, o ângulo de análise da predestinação é que outra questão. Talvez o equívoco dos calvinistas seja como entender a ideia, a abordagem da predestinação. Uma outra linha, no caso aqui, estuda a questão da expiação, é a expiação ilimitada, que aí, no caso, são os arminianistas. Então, o arminianismo vai pregar uma expiação ilimitada e significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos dos nossos pais, aqui comentaristas, os quais usaram a Bíblia como fundamento da nossa doutrina. Jesus ele é o Salvador do mundo.
E aí cita um texto aqui que nos diz o seguinte: testificando que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Aí 1 João 4,14. E não somente de algumas pessoas, mostrando a expiação total. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. 1 João 2,2. Esses textos aqui nos mostram exatamente essa linha de pensamento, mostrando que a expiação ela é total. E finalmente, o último tópico da lição, vocês perceberam que eu não estou aguentando mais. O tópico 3 da lição nos apresenta a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra o evangelismo e missão são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos vai destacar a obra missionária, registra as missões ali, no caso os ângulos de missão, mostra todas as possíveis ali e as atividades missionárias aí em Atos dos Apóstolos, ressalta ali também o poder do Espírito Santo atuando na vida dos apóstolos. E aí dá um destaque aqui para, no caso, o apóstolo Paulo. Aí o primeiro subtópico desse último tópico fala sobre evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. O evangelismo ela tem que envolver a evangelização, palavras e ações. Tem que se pregar o evangelho todo, mas para o homem também todo, atingindo o homem nas suas três partes, no espírito, na alma e no corpo. Então o evangelho tem que ser completo. É claro que a mensagem principal do evangelho é a mensagem espiritual para a salvação do pecado, para se livrar do juízo de Deus, mas também Deus tem interesse no homem como um todo. Daí o evangelho ele deve ser completo. É o que Jesus fez, ele mandou que fizéssemos também. Significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada também de obras sociais. Então mostra aqui que a evangelização deve acompanhar o todo. As missões. O trabalho de missão, o trabalho missionário é evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. Então missionários geralmente eles são chamados para evangelizar pessoas diferentes da nossa cultura, mas lembrando também que nós temos que evangelizar aqueles que estão por perto. Então a mensagem é uma mensagem necessária, a mensagem do evangelho. Paulo, por exemplo, ali na sinagoga em Antioquia, ele ali em Antioquia da Psídia, quando ele entra ali para anunciar o evangelho, está ali em Atos dos Apóstolos capítulo 13, aí no capítulo 17, ele aproveita um momento para mostrar que aquelas pessoas o Deus que ainda elas não conheciam. E mostrando que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. E aí o tópico 3, o último subtópico, diz o desafio de hoje. Jesus diz: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade, nem a tua. Jesus disse que os discípulos deveriam pregar em Jerusalém. Isso aqui é muito interessante, eu chamo a atenção de você, pois eu estou encerrando. Jesus não disse para que os discípulos primeiro pregassem em Jerusalém, depois na Judéia, e depois em Samaria, e depois nos confins da terra, não. A Bíblia diz o seguinte, ir de pregar o evangelho, mas mandou pregar ao mesmo tempo. Pregai na Judéia, tanto na Judéia, Samaria, como nos confins da terra. É interessante porque em Atos 1:8, eu vou ler pelo menos esse texto para a gente encerrar. Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer o seguinte. Atos 1, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte. Atos 1, verso 8, isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o texto nos está dizendo, vocês vão ser testemunha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, não. Vocês serão testemunhas tanto num lugar quanto no outro, tanto em Samaria, como na Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Então, aqui envolve o evangelismo completo e a todas as nações e que se podia fazer ao mesmo tempo. Então, seria tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso mostra que o evangelho deve ser pregado a todos, em todo o tempo e a todas as nações. E, finalmente, a conclusão da lição nos apresenta. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Mas a necessidade de alguém para levar a mensagem, ou seja, a necessidade de pessoas para levarem a mensagem da vida, já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem, e ela continua sendo a cada dia uma mensagem nova. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos a disposição para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. E você que ainda não foi alcançado, que você tenha a felicidade de ser alcançado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Peço oração por mim, por minha família, minha esposa, minha filha. Estamos enfrentando aí algumas dificuldades aí de enfermidade, mas que o Senhor ele possa estar restaurando aqui a nossa saúde para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade.